que o Senhor vai querer comigo, Deus? Quem sou eu, né? Quem sou eu para pregar a tua palavra, para falar do teu amor para as pessoas? É eu que preciso. Fala, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do SilvaCast. Com muita luta, com muita batalha, conseguimos estar aqui preparando e inaugurando o primeiro episódio do SilvaCast. E tendo como assunto principal Deus, Evangelho de Jesus, Bíblia, essa será a nossa base. Mas também iremos estar trazendo para vocês um pouco sobre empreendedorismo, disciplina, superação, como empreender, inteligência emocional e muito mais. E tendo hoje como nosso primeiro tema nesse episódio, que para mim é uma honra imensa estar aqui, né, gravando, que é um projeto de anos e anos, e hoje eu tive a honra de conseguir, né, de estar gravando aqui para vocês. E esse tema eu escolhi porque eu gosto muito desse tema, que é algo que eu estou procurando, é algo que eu estou estudando sobre muito, então eu resolvi trazer aqui. E o tema é como alcançar a intimidade em Deus. E para falar sobre esse assunto, eu convidei um grande parceiro, um amigo que eu gosto demais, é um exemplo para mim como pessoa, como líder, como cristão. Ele é evangelista, é aqui da minha cidade e eu gostaria, com grande honra, com grande prazer, que eu convido aqui e chamo o meu amigo Marcos Tatsu. Leandro, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem aí. A honra, o prazer, o privilégio é todo meu de estar aqui participando deste podcast inaugural aí do seu canal. Sim. E sempre que precisar de nós aí, acredito que vão surgir vários temas interessantes. Pode contar conosco, vai ser um grande privilégio poder estar participando aqui com você. Privilégio é meu, é uma honra receber aqui. Agradeço desde já por você ter aceitado e acreditado nesse projeto. E é uma honra aqui debater um assunto no qual nós vemos que no dia de hoje é de grande importância, né, para nós cristãos, para nós que estamos buscando ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Porque eu creio, né, como eu já vi várias pessoas falando sobre, que é cristão, teve aceitou Jesus, abandonou a antiga vida, porém ela não consegue ter essa intensidade com Deus, esse contato íntimo com Deus. E muitas pessoas ficam perdidas, né, com esse assunto. Então é o assunto de hoje. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de estar convidando vocês que gostam desse tipo de conteúdo a curtir, a se inscrever, compartilhar com seus amigos, vizinhas, vizinhos e dar aquele apoio para nós, para que você também possa estar recebendo em primeira mão esse tipo de conteúdo. Marcos, antes da gente dar início aqui, conta um pouquinho mais para as pessoas que estão nos assistindo. Quem que é o Marcos? Da onde que você veio? Você sempre foi cristão ou você se converteu um tempo depois? Conta um pouquinho sobre o Marcos. Bom, para quem não me conhece, eu sou evangelista, ministro do Evangelho, ligado à Convenção das Igrejas Assembleia de Deus. Eu sou formado em teologia, minha área de formação é teologia, bacharel em teologia pela Unicesumar, especialista em Antigo e Novo Testamento, com a minha pós-graduação pela PUC Paraná em Teologia Bíblica. Sou também professor de teologia, teólogo, pregador e pai, esposo, filho, alguém muito grato a Deus pelo que Ele fez e totalmente apaixonado por Jesus. Acredito assim que, de maneira bem resumida, esse é o Marcos. Não nasceu em um
lar cristão, né? Mas com muito pouca idade já enfrentou problemas que hoje muitos jovens estão enfrentando, problema com vício, com drogas. E no ano de 1998 eu pude ter o meu encontro com Cristo e de lá para frente tive minha vida totalmente transformada. Já estamos aí caminhando para 26 anos na fé. Tenho uma família linda, uma esposa maravilhosa, uma filhinha que é o meu grande tesouro, a Zara. E assim estamos caminhando e servindo ao reino e jamais olhando para trás, porque o que temos hoje é muito melhor, muito maior, algo que eu nunca imaginaria que poderia um dia alcançar. E estamos aí para contribuir com o reino de Deus, para servir ao próximo, para servir a igreja e assim vamos caminhando. Que honra, que honra. Marcos, então vamos diretamente para o tema de hoje. Intimidade com Deus. A primeira pergunta, né, para a pessoa que está nos assistindo agora, ou cristão, né, que está ali muito raso com Deus ainda, com o Espírito Santo, ou aquela pessoa que está ali e não tem uma vida com Deus, com Cristo, não é convertido, porém, ela, na cabeça dela, eu tenho Deus, Deus está comigo, Deus me protege e tal, tal. Aí se pergunta, intimidade com Deus, mas para que ter intimidade com Deus? O que seria, então, ter uma intimidade com Deus? O que seria? A intimidade com Deus, Leandro, nada mais é do que o resultado de alguém que se torna amigo de Deus, né? A pessoa que trilha pelo caminho da fé cristã, ela passa a ter um relacionamento com Deus. E com o tempo, conforme ela vai buscando mais ser amigo de Deus, ela passa a se aprofundar nesse relacionamento, e esse relacionamento que a princípio começa raso ou superficial, ele vai se aprofundando até se tornar uma intimidade, né? A pessoa se torna próxima, íntima de Deus. Sim. Você já acabou, né, de responder também, no qual seria a minha segunda pergunta, né? É que relacionamento e intimidade seria a mesma coisa, mas como você bem disse, um relacionamento é um primeiro contato com Deus. E através desse relacionamento que você vai alcançar a intimidade, seria isso? Isso mesmo. Relacionamento e intimidade são duas coisas diferentes. Num primeiro momento pode parecer igual ou ter alguma semelhança, mas são coisas diferentes. Eu me lembro quando você chegou em Mandaguari e a gente teve um primeiro contato, começamos a nos relacionar, né? Começamos ali a trilhar um caminho de um relacionamento, e com o tempo esse relacionamento foi se aprofundando, a nossa amizade foi se aprofundando. Sim. E aí começamos a desfrutar de alguns momentos mais, vamos dizer assim, de proximidade, né? Um almoço na minha casa, um café da tarde na sua casa, uma conversa mais profunda, de coração para coração, de amigo para amigo. Então, é assim que funciona também com Deus. A gente começa a trilhar um relacionamento, e conforme a gente vai se aproximando e se relacionando com Deus, e na pessoa do Espírito Santo mais especificamente, a gente começa a se tornar mais íntimo de Deus, né? Assim como foi Moisés e Abraão, eu deixei aqui destacado esses dois personagens do Antigo Testamento,
que a Bíblia diz que eles foram tão próximos de Deus que eles receberam o título de amigos de Deus, né? Amigos de Deus. Então, não basta você... eu acredito que existem vários níveis de relacionamento. O servo, né? O amigo, e agora na dispensação do Novo Testamento, o filho, né? Então, Sim. alguns profetas no Antigo Testamento eram conhecidos como servos. Mesmo Moisés e Abraão pertencendo à antiga aliança, ao Antigo Testamento, eles saíram desse nível de servos e foram considerados amigos de Deus. E hoje nós somos ainda mais privilegiados do que esses grandes homens de Deus, porque hoje nós temos a condição de desfrutar de uma intimidade não de servo, não de amigo, mas de filhos de Deus. Sim. Para aquelas pessoas também que estão assistindo e não sabem, eu também não vim, né, de um berço cristão. Eu vim me converter há uns 3 anos atrás. Eu era do interior de São Paulo, vim para Paraná e através de um acidente eu recebi o chamado de Deus em minha vida. E foi aonde eu conheci a igreja no qual o Marcos era. E ali eu tive o primeiro contato com Deus. Logo nos primeiros dias aceitei Jesus. A partir daquele momento eu comecei, né, a ter um relacionamento com Deus e aquela sede do primeiro amor, né? Aquela chama do primeiro amor, de buscar mais e mais e mais. E até, tipo, eu sempre falo bastante, né, que sempre é uma honra, um prazer, é um privilégio ter o Marcos, ter você como amigo, porque no meu primeiro contato com Deus, foi você que me deu aquele apoio, que me fortaleceu, que me deu os conselhos. Se hoje eu estou no caminho de Deus ainda, se hoje eu tenho a base que eu tenho, é graças a ti, né, por você ali ter me ajudado desde um princípio. E eu tive, né, essa intimidade com Deus, essa experiência com Deus, até no qual eu já compartilhei com você algumas vezes, e é algo muito maravilhoso quando nós chegamos nesse nível de intimidade, né, no qual nós conversamos com Deus não só na nossa oração de manhã ou à noite, mas sim o dia todo, né? É muito maravilhoso. Marcos, você tem alguma... Eu creio que você tem várias, né? Mas você tem uma experiência assim com Deus que para você é marcante? Uma experiência com Deus, assim, de intimidade, de relacionamento forte mesmo com Deus? Tenho sim. Eu penso que uma das coisas que o cristão tem que ter é uma história particular dele com Deus, né? Porque às vezes nós nos baseamos tanto em testemunhos, histórias de vida, de conversão, experiências espirituais, sobrenaturais de terceiros, de outras pessoas, e acabamos não tendo a nossa própria história com Deus. E como você perguntou, se eu tenho alguma experiência marcante nesse quesito, eu tenho sim. Me lembro quando eu ainda era solteiro, estava no Japão, morava no Japão, e certo dia eu cheguei no alojamento, estava passando por muitas lutas naquele momento, muitas dificuldades que de alguma forma estavam me incomodando bastante. E cheguei no alojamento e fui fazer a minha oração. Tinha o costume de colocar, naquela época era CD, né? Hoje ninguém usa mais CD, né? Não. Coloquei um CD do Diante do Trono, né? Na época que o Diante do Trono estava assim, com uns hinos muito, muito profundos, abençoados. Coloquei ali o CD e tinha o costume de deixar o CD, dobrar meu joelho do lado da cama e falar com Deus, conversar com Deus. E eu lembro que naquela noite estava tudo fechado, tudo escuro, a luz apagada, e eu buscando ali a Deus e conversando com Deus e
E abrindo meu coração para Deus, de repente eu falei, Senhor, eu gostaria de sentir nesse momento a tua presença aqui na minha vida. E na hora que eu falei isso, eu senti um calafrio no corpo, os cabelinhos do braço, assim, arrepiou igual tá Então, arrepiado isso que eu ia falar agora. agora. E eu senti aquela presença gostosa, assim. E já em lágrimas eu peguei e falei, Senhor, eu queria sentir de novo essa presença aqui. E aí de novo veio aquela presença, né? E me encheu ali e eu senti Deus do meu lado, do meu lado. E com os olhos fechados, Leandro, eu me lembro como se fosse hoje. De repente um clarão acende no quarto. Nossa. Um clarão acende no quarto. E eu, para não ser Tomé e buscar uma explicação humana, racional, já sabendo que eu estava tomado pela presença de Deus, eu com os olhos fechados, não abri meus olhos, entendi que Deus estava ali naquele brilho, naquela luz intensa. E quando eu entendi que Deus me visitou, aquela luz se apagou e eu tive a certeza que Deus respondeu minha oração, me dando o pleno conhecimento de que Deus é um Deus real, verdadeiro, que fala conosco, que ouve a nossa oração e que responde também a nossa oração. Então esse foi essa foi uma das experiências, porque são aí quase 26 anos aí, e nós temos algumas experiências com Deus muito interessantes. Cara, é muito gostoso quando nós temos essa experiência com Deus, né? Quando nós possamos, assim, ter esse contato direto com Deus. É algo muito maravilhoso. É algo, assim, que não tem nada nesse mundo que pague, que vai chegar nesse nível, né? De prazer, de paz, de felicidade, de amor. É algo realmente sobrenatural, né? É algo ali que realmente é um privilégio. Eu, né, nesses 3 anos, eu tenho 3 experiências assim que para mim foi marcante. Uma delas foi quando do famoso macarrão, lembra? Para quem não sabe, eu gosto demais de macarrão. Macarrão para mim é a minha comida preferida. E todo domingo, como tradição, né, de um bom brasileiro, é de almoçar aquele macarrãozinho de qualquer jeito. Você tem alguma preferência no macarrão? Massa, tomate, salsicha, carne moída, sardinha? Eu gosto com massa, tomate. Massa, tomate? Eu tendo macarrão pra mim, mas o tradicionalzão, né, que é o carne moída, o molhinho de tomate, é topzera. Só que eu estava morando sozinho aqui ainda no Paraná e eu estava passando por uma certa dificuldade. E sexta-feira no serviço, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha R$50 no bolso. E aqui, antes de eu sair pro serviço, né, não tinha nada para me comer. Pra não dizer que não tinha, na geladeira tinha água e no armarinho ali tinha arroz. Arroz e não lembro se tinha, acho que feijão não tinha. Tinha arroz. E só, não tinha nada. E eu saí do serviço, né, meio baleadão e tal, porque eu tava buscando, né, esse contato com Deus, esse relacionamento forte com Deus, né, eu tava buscando e, né, vendo aquela situação. Então aí eu comecei a me perguntar, né, porque nós como ser humano falho, né, muitas das vezes nós questionamos a vontade de Deus, o mover de Deus, né, e eu ali questionando e tal. E eu trabalhando, e veio na minha mente, amanhã é sábado, é dia de culto. Eu tenho R$50. A minha moto, ela tinha uns 2 dias que estava na reserva. Então, mais 1, 2 dias, acabava. E não tinha nada em casa. Eu pensei, né? Eu pego R$20, coloco de combustível, e os R$30
eu compro pelo menos um macarrão, um massa tomate, só pra fazer um viradinho no domingo, né? Pra não passar em branco. Aí eu pensei, ou eu pego esses R$ 50 e dou de oferta na igreja. E eu fiquei com isso na cabeça, não decidi nada. Cheguei no culto, eu tô adorando e tal, beleza. Aí chegou a hora da oferta. Aí eu não vou falar que eu não sei o que aconteceu, porque foi Deus, foi o Espírito Santo ali na hora. Foi e eu coloquei os R$ 50 na oferta. Voltei pra casa, triste, dormi, sentei naquele sofá ali e fiquei, né? Sem nada pra comer, pensando no macarrão, no dinheiro da oferta. Aí eu podia estar comendo macarrão, né? Tal, tal. E comecei a chorar. Chorei, né? Um pouquinho ali e tal. Beleza. Aí quando eu penso que não, o meu ex-patrão, né? Ele chegou aqui com uma caminhonete que ele nunca veio em casa. Ô, Leandro, bom? Bom. Abre aqui. Aí eu abri, ele veio, conversou comigo aqui e tal. Aí ele falou, cara, eu tenho um negócio pra você. Aí ele foi lá na caminhonete e buscou uma cesta. Mas não era qualquer cesta, cara. Era uma cesta imensa, imensa. Aquilo eu já... Era como se Deus estivesse ali. Eu já senti Deus na hora. Já deu vontade de chorar, mas eu falei, vou segurar, né? Chorar na frente do patrão? Vou segurar. Aí ele colocou ali e sentou, nós conversando, conversando. E aí eu peguei, olhei a cesta. Quando eu olho em cima da cesta, o que eu vejo? Bacana. 3 pacotes de macarrão, uns 2 de massa tomate. Aí eu não aguentei, cara. Aí eu chorei. Aí eu chorei. Aí ele esperou. Falou assim, o que tá acontecendo, Leandro? Aí eu expliquei pra ele a situação, né? Aí a gente ficou ali conversando e tal. Enfim, pra resumir, né, a história, ele foi embora. Ele tava indo embora. A hora que ele saiu da porta, ele olhou pra mim e falou, cara, peraí. Abriu a carteira, me deu R$ 50. Aí falou, peraí, me deu mais R$ 20. Deu R$ 70. Resumindo, eu tava precisando pro combustível e o macarrão. Dei na oferta na igreja, no domingo, né, quando eu tava, falei assim, cara, eu vou passar em branco e tal. Deus foi ali e me surpreendeu. Me deu R$ 70 pro combustível, que eu ia colocar 20, e me deu uma cesta básica que além do macarrão e do massa tomate, tinha várias outras coisas que eu usei por bom tempo. Então, depois que ele saiu, eu só ajoelhei, chorei. E, cara, é muito gostoso. Aí, chega tá dando até um negócio, nossa, maravilhoso demais. Quando nós sentimos a presença de Deus, porque nós somos muito falhos, né, cara? Nós somos muito falhos. Quando acontecem essas coisas conosco, é muito maravilhoso nós ver isso aí. Porque eu sou um cara muito falho, muito fraco. Eu tento melhorar todo santo dia. Eu tento. Mas muitas das vezes é difícil, cara, né? E mesmo sendo esse cara falho, eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida, né? Eu sempre me questionei bastante também e tal. Aí eu algumas palavras, né? Que meu chamado é para ser pregador, que Deus vai me levar em vários lugares. E às vezes eu fico perguntando, cara, o que o senhor vai querer comigo, Deus? Quem sou eu, né? Quem sou eu para pregar a tua palavra, para falar do teu amor para as pessoas? É eu que preciso de receber a palavra. Não, Deus. E eu lembro, cara, naquele louvorzão que você me chamou para pregar, você sabe, tipo, cara, porque assim, eu sempre fui um cara tímido, gago, nunca tinha vergonha de falar entre familiar. E ali mais de 150 jovens, você me chamou para pregar. E no meu coração, recusa que você não vai dar conta, você vai errar, você vai gaguejar e tal. Mas eu confiando no Espírito Santo, eu falei, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. E aceitei. E, e foi maravilhoso, cara. E tipo, eu vi o Espírito Santo ali agir. Porque realmente eu falei assim, Deus, eu não dou conta, Pai. Toma conta. E foi onde ele tomou conta ali. E no final do culto, eu vi como se Deus estivesse me dando uma resposta, né? Porque como você viu ali, eu acho que
se eu não me engano, 3 pessoas aceitaram Jesus, 2 reconciliaram. Então, eu conversei com Deus, né? Deus, se for mesmo, tipo, para mim ser ousado, que o Senhor possa, né, me dar sinal, que o Senhor possa, né, me mostrar. E eu vi aquelas vidas aceitando Jesus, cara, e aquela ali foi uma resposta no meu coração, né? Para Deus falando para mim, é, confia em mim, filho. Confia em mim, porque eu sei o teu futuro. Eu tenho bons planos para você, né? Às vezes você não pode entender hoje, às vezes nós não podemos entender hoje o que está acontecendo. Talvez você está aí, né, passando por uma dificuldade parecida, ou familiar, emocional, namorado, mãe, pai, depressiva, ansiedade. Às vezes você está aí, nos assistindo, passando por alguma fase ruim, né, da sua vida e você, eu tô te seguindo, Deus, e por que está acontecendo comigo? A palavra que eu tenho para você é tenha paciência. Entrega na mão de Deus. Não abandone Deus, não questione o que está acontecendo na sua vida, agradeça. Porque a partir do momento que você começar a agradecer aquilo que Deus já te deu, aquilo que você tem em sua mão hoje, é aí onde Deus vai começar o agir na sua vida. Porque Deus, ele não tem planos para nos machucar, ele não tem planos para nos fazer sofrer. O plano de Deus é nos fazer passar de fase. Às vezes vem essas tempestades, esses dias ruins, para que nós possamos nos fortalecer, nós possamos aprender, para que nós possamos receber algo maior que Deus tem para a nossa vida. Porque às vezes a maturidade que você tem hoje não é o suficiente para você receber algo extraordinário na mão de Deus. Então aproveita essa fase, tenta aprender, tenta absorver o máximo possível, porque tudo nessa vida é passageiro. Eu tenho certeza que coisas boas virão em sua vida. Bem, voltando, então é algo muito maravilhoso, né, cara? Essas experiências e é gostoso demais estar relembrando, né? Ô, Marcos, na Bíblia, para a pessoa que está nos assistindo ali, pergunta: na Bíblia tem alguma coisa que nos mostra, né, como alcançar a intimidade com Deus? E também nos mostra exemplos de pessoas. Você já disse bem, Moisés, né, que para mim também eu acho que foi um dos maiores exemplos assim, de intimidade, de aproximação com Deus, né? Tem alguma coisa assim para que quem esteja nos assistindo possa procurar na Bíblia dela, possa tipo colocar aquilo ali na cabeça dela, e ler, meditar, para que ela venha ter esse contato com Deus? Bom, Leandro, tem sim. Se a gente abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24 mais especificamente, mas esse capítulo ele narra um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E essa mulher, na sua conversa com Jesus, ela começa a questionar Jesus sobre a busca, a adoração a Deus. E ela diz: olha, os meus pais ensinaram que se busca nesse Monte Gerezim. Vocês falam que não é aqui, mas é em Jerusalém, no Monte Moriá. Aonde que se busca Deus? Qual o lugar da adoração? E Jesus responde ela dizendo assim: mulher, a hora vem e já é chegada a hora, já é chegado o momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E não é aqui na Samaria, não é em Jerusalém que vai se encontrar a Deus, porque não é o lugar que define o encontro com Deus, mas sim a busca. Então, a tua pergunta é se existe uma forma, uma maneira de se tornar íntimo de Deus ou buscar essa intimidade com Deus. E eu vejo uma palavra-chave para busca
de uma intimidade com Deus. E essa palavra é sinceridade. Sim. Né? Aqui Jesus apresenta a expressão em verdade, em espírito e em verdade. Mas assim, para ficar um pouco mais simples a compreensão, eu acredito que a palavra-chave, se existe um segredo para se buscar Deus e ter uma intimidade com Ele, a palavra é sinceridade. Por que sinceridade? Porque a sinceridade, ela é pura, ela é desinteressada, ela não busca um retorno, ela não busca algo em seu benefício. A sinceridade na busca de Deus é algo que você busca a fonte de todas as coisas, mas não esperando todas as coisas. É igual Mateus 6,33, né? Você busca o reino e todas as coisas lhe são acrescentadas. Então é um resultado natural. Quando a gente é sincero e busca a Ele, né? Então as outras coisas, elas vêm como um presente, como uma dádiva. Então a intimidade é isso. Você busca Ele. Ah, mas pensando no quê? Pensando em ser revestido de poder, pensando em falar em língua estranha, pensando em ter dons, pensando em ser reconhecido. Não, aí já está errado. Se você busca Ele única e exclusivamente por causa que você ama Ele, porque Ele é seu amigo, então automaticamente você vai ser revestido de poder, você vai ser revestido de autoridade, Ele vai derramar da sua unção sobre a sua vida. Alguns focam, né? O batismo com o Espírito Santo, e a motivação é errada, porque é como se a gente prensasse o Espírito Santo na parede e fizesse campanhas, vigílias, e buscasse e se dedicasse na intensidade, jejuasse, sacrificasse, como se, ó Deus, eu estou fazendo tudo isso, então agora o Senhor tem que me batizar com o Espírito Santo. Como se prensando o Espírito Santo, ó, eu tô me sacrificando, eu tô fazendo um monte de coisa, então o Senhor tem que, não. Aí já a motivação não é a motivação certa. Agora, quando você busca a Deus sem esperar os resultados, então você recebe coisas surpreendentes da parte de Deus que você nem imaginaria que receberia. Glória a Deus. Amém. Algo interessante, né, que nós devemos até ter muito cuidado, assim como você disse. Eu falo porque eu fiz isso, né, um determinado tempo da minha vida, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo, porém é algo que eu almejo muito, quero muito, né? E eu comecei a ter essa intensidade, né, essa busca com Deus, mas com esse intuito de ser batizado. Deus, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. E aí a gente vai no culto, querendo ou não, com aquela expectativa, né, com a vigília e tudo mais, e nada acontece. E nisso vem a decepção, né? Porque nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a isso. Então, foi muito bom você falar isso, que esse, eu acredito também, é um dos principais motivos no qual hoje o cristão se enfraquece na fé ou acaba saindo, né? Porque vai com esse intuito de buscar um batismo, de buscar uma namorada, um namorado, ou que seja, qualquer coisa. E quando isso não acontece, porque nós, seres humanos, né, por natureza, nós não sabemos esperar, né? Nós brasileiros temos muito disso, né, de querer as coisas para ontem. E nisso acaba vindo a decepção. Aí da decepção vem o questionamento, né? Ô Deus, será que você está comigo? Não tá? Deus, você faz ou não faz? Porque eu tô orando, eu tô jejuando e tal, e nada acontece. Então isso acaba, que aconteceu, eu falo porque aconteceu comigo, né? Que depois disso eu diminuí e eu comecei a questionar Deus, comecei a questionar tal, e foi aonde eu acabei me enfraquecendo, né?
parei de ler a Bíblia um certo tempo, parei de jejuar, até de orar. Então, é de grande importância isso, porque nós temos que buscar Deus sim, nós temos que ter esse relacionamento, essa intensidade com Deus, mas com o único intuito de amigo. Cara, ele é meu amigo, é meu parceiro, é meu irmão, né? Tipo, de você chegar, de você contar as coisas do seu dia. Ó, Jesus, meu dia foi assim, assim, assim. Dar risada com Jesus, chorar com Jesus. Eu até converso lá, né, com o pessoal da igreja, eu até falei com você. Teve uma época que eu tava nessa busca e tudo mais tal. Aí eu sentava, né, no meu quarto, sentava e começava. Puxava a cadeira, sentei, Jesus, vamos prosear. E a gente começava a conversar, aí eu dava risada, e aí, nossa, e era muito gostoso, porque você sentia a presença de Deus ali. Eu me arrepiava, na mesma hora que eu tava dando risada, eu tava chorando. E tipo assim, com o único intuito de querer ele por perto. Deus, se o Senhor fizer, maravilha, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, continua sendo Deus, né? Eu quero tua amizade, eu quero estar contigo, que o Senhor nunca me abandone. Pode tirar tudo, só não tira de mim a tua presença. Então o que você falou é muito importante, porque muitos cristãos, mas muitos mesmo, eu falo porque eu conheço, buscam essa intensidade com Deus em prol a um propósito, né? Em prol a uma busca. Não com aquele intuito, não, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ter o privilégio de ser chamado amigo de Deus, né? Então eu vejo muito isso no nosso dia, né? De hoje. E é importante, Leandro, a gente falar sobre algo que acontece nessa busca, em específico, falando aqui, a gente entrou no assunto da questão do batismo com o Espírito Santo, que alguns cristãos, né, alguns crentes, nesse desejo de ser batizado com o Espírito Santo, acabam, eu vou até usar um termo aqui, gerando um batismo psicológico. E eu vou fundamentar isso dando um exemplo. Você já ouviu falar na gravidez psicológica? Gravidez psicológica? Não. Pra ser bem sincero, não. É quando uma mulher ela quer tanto ter um filho, ela quer tanto engravidar, que psicologicamente a mente dela começa a trabalhar nesse pensamento e em alguns casos a mulher até a barriga cresce. Mas ela é uma gravidez psicológica, não existe ali uma vida, é totalmente coisa da cabeça dela. Então, muitos crentes estão gerando um batismo com o Espírito Santo psicológico, ou seja, eles criam aquilo na mente, geram aquilo na mente, mas aquilo não acontece de fato. E quando acontece, eu vou até falar uma coisa que parece ser assim muito forte, mas é verdade. Acontece que às vezes alguns batismos com o Espírito Santo são até forjados e a pessoa ela até fala numa língua estranha, ela tem algumas características do batismo com o Espírito Santo, mas não é algo genuíno. Não é algo verdadeiro, porque Sim. foi criado na mente e é fruto da imaginação daquela pessoa. Então, voltando para o teu exemplo, é melhor você gerar um relacionamento, uma intimidade com Deus que demore, mas que seja real, do que você forçar uma situação que não seja uma realidade depois no futuro. Aí sim a frustração, né, o desânimo sim. vai ser forte. Né? Imagina um obreiro que em algumas igrejas precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser consagrado. Um obreiro que força, gera esse batismo na mente,
dá o dom inicial em línguas, mas tudo algo da sua imaginação que acontece, e um dia ele cai em si e fala, mas será que eu fui batizado com o Espírito Santo ou eu inventei tudo isso na minha cabeça? E aí sim a frustração é real, porque quando você de fato tem um encontro com Deus e é batizado com o Espírito Santo, você não vai ter dúvida, e isso você vai levar para a sua vida toda. Sim. Até porque também, né, Marcos? Deus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas vontades, nossos desejos, as nossas fraquezas. Deus, ele conhece nós por inteiro. Bom, vamos dizer assim. Então, se você está ali, ter esse relacionamento com ele, né, com o único intuito ali de ser amigo mesmo, de desabafar, de conversar e tudo mais, de ter esse relacionamento íntimo, ele sabe da sua necessidade. Claro. Ele vai te atender, ele fala assim, filho, seja batizado, filho, seja curado, filho, receba essa bênção. Então ele sabe, porque Jesus, ele se agrada muito quando nós buscamos ter esse relacionamento com ele, né? De amigo mesmo. Não de ser algo tipo, Deus está lá no céu, eu estou aqui, vou orar, agradecer. Não. Ele quer realmente que nós temos esse contato igual eu estou tendo aqui com você. Sim. Né? De realmente esse relacionamento de amigo. De amigo. Né? E também, assim, não que não deva buscar o batismo, né? Ser o cristão, aceitou Jesus, tal, e tudo mais, eu creio que todo cristão tem esse desejo, né? Então, sim, conversa com Deus, fala com Deus as suas vontades, a necessidade, mas não buscar somente a Deus em prol a essa vontade. E não pressionar a Deus. E não pressionar, né? Tipo, ficar todo dia jogando Deus na parede. Deus, batiza, me batiza, me batiza. Eu tenho, né, vou dizer hoje como cristão, uma dificuldade, né? Que é uma falha minha, uma fraqueza. Como você bem sabe, eu estou à procura de uma futura esposa, né? Certo. E é algo assim que me pega muito. As Rebecas aí que nos acompanham, né? Então, né, se você sentiu aí algo diferente nessa fala, Deus tá no negócio. Amém, amém. Então, eu estou à procura, né? Desde quando me converti, não tive relacionamento com ninguém, né? 3 anos. Estou à procura de conhecer alguém. E hoje, como cristão, a minha maior fraqueza é essa vontade da carne, né? Essa vontade carnal. Minha maior fraqueza é algo que eu tenho que brigar com a carne ali todo santo dia. Então eu procuro alguém, né? Para mim formar uma família, para mim construir um ministério com essa pessoa e tudo mais e servir a Deus junto. E é algo assim que antigamente, né? Não muito tempo atrás, eu estava todo dia. Deus, quero alguém. Deus, quero alguém. Deus, quero alguém. Deus, quero alguém. E isso, como eu estava, igual você falou, a questão do psicológico, né? Psicológico é muito forte, né? Para que nós possamos ter um cuidado, né? De cuidar do nosso psicológico, porque o psicológico pode levar você à ruína, né? Se deixar se levar pelo psicológico. E eu estava tão, né, com essa questão de relacionamento, que qualquer menina que eu via, eu na igreja, né, cristã e tudo mais, não tinha sinal de Deus, mas eu via o sinal de Deus, eu falava, Deus, é ela. Tipo assim, eu falava que era ela, e depois eu colocava na mão de Deus, né, e porque eu tava com essa intensidade, essa busca, e toda a minha oração era, Deus, quero alguém, Deus, quero alguém, Deus, quero alguém. E você mesmo já falou pra mim, várias outras pessoas falou, que eu tenho que parar, né, de buscar. Bem, então, essa procura, né, igual eu estava, né, no qual eu estava tendo esse contato com Deus somente para, né, ter esse privilégio, receber essa bênção, é errado. Você bem disse que é a motivação errada, né? Porque, às vezes, muitas das vezes,
tem muitos cristãos, né, que está, tipo, novo convertido, vamos dizer novo convertido, que não tem essa base, essa experiência ainda, né? Ela tá ali orando a Deus e tá com esses pedidos, tá com esses desejos do coração, e às vezes ela está fazendo isso, mas nem, tipo, sabendo que é uma forma errada. Às vezes ela tá ali, tipo, como se fosse uma oração mais sincera do mundo, uma oração mais, como posso dizer, uma oração perfeita para aquela pessoa. Só que ela não tem esse conhecimento que da forma que ela está fazendo é errado, né? Mas tem muitas pessoas que estão nisso, né? Que, tipo, tá nessa busca, tá almejando algo, só que está fazendo com a motivação errada, às vezes com sem saber, sem ter essa noção. Será que tem essa possibilidade? Tem sim. A Bíblia, falando assim, nessa linha de pensamento, só que sobre a oração, fala assim, vocês pedem, mas não recebem porque pedem Ah, mal, sim. ou Sim, pedem lembrei. errado. Sim. Então, às vezes a pessoa, igual você falou, faz uma oração linda, ela pede algo, só que qual que é a intenção de receber aquele algo, né? Igual você falou sobre uma pessoa, né? Uma namorada. Mas qual que é a motivação, a intenção principal? É ter uma companhia? Uma pessoa para você dizer que é sua namorada? Ou a intenção não, é uma pessoa que eu quero namorar, que eu quero casar, que eu quero ter uma família, que eu quero ter filhos, que eu quero servir a Deus junto. Então, às vezes inconscientemente, a gente busca o certo, mas de maneira errada. Sim. E voltando para a questão do Espírito Santo, a gente busca o certo, mas talvez a motivação ela não é compatível. Sim, sim. Né? Então, Entendi. é preciso tentar entender essa questão da raiz da motivação. Entendi. E para isso, né, como você vai comprar um carro, tem o seu manual, um celular, qualquer aparelho, qualquer coisa que comprar tem o seu manual. E nós temos o nosso, né, que é a Bíblia. Então, que é um manual que diz tudo o que nós devemos fazer, o que não devemos. E então, tipo assim, para aquelas pessoas, né, que aceitaram Jesus agora, que está tendo esse contato com Deus, né, e quer conhecer mais, a Bíblia diz tudo, né? A Bíblia é a palavra verdadeira de Deus, né? Então é só buscar mais conhecimento, buscar se atualizar, buscar conhecer mais da palavra de Deus. Bem, uma pergunta, né, que eu creio que é muito, né, de grande importância, acredito que não somente eu, mas tem bastante pessoas também têm essa dúvida, já que nós estamos falando do Espírito Santo. Uma pessoa chegou hoje na igreja, né? Ela aceitou Jesus, se converteu, ela quer ter essa intimidade com Deus. Mas aí na cabeça dela, ela pensa, eu tenho que ser batizado primeiro para ter essa intimidade. Então a pergunta seria, para ter essa intimidade com Deus, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo ou não preciso? Leandro, nós corremos muito o risco de errar quando pensamos que o batismo com o Espírito Santo mede ou determina a intimidade de alguém. Sendo que o batismo com o Espírito Santo é um presente de Deus Sim, e não determina nível de santidade ou de intimidade de ninguém. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Esses dias, a convite de um amigo, eu fui em uma igreja tradicional, evangélica tradicional, e os louvores, as pessoas, uma busca sincera,
é algo assim tremendo. Eu senti a presença de Deus forte naquele lugar. Só que eles não falam em línguas estranhas. Sim. Em contrapartida, nós vemos algumas pessoas que são do nosso meio pentecostal e que falam em língua estranha às vezes mais do que devia falar. E só que se você vai aí na praça perguntar da pessoa, compra e não paga, tá com o nome sujo e tantas coisas mais. Sim. Aí eu te pergunto, quem está mais cheio do Espírito Santo? Ou quem está mais íntimo de Deus? Aqueles irmãos da igreja tradicional que não falam em língua estranha e que na maioria das vezes não creem nessa questão do batismo com o Espírito Santo? Ou esse nosso irmão pentecostal que pula, roda na igreja, fala em língua estranha, mas que passa a perna em meio mundo? Quem que está mais íntimo de Deus e quem está mais cheio do Espírito Santo nesse caso? Então, a intimidade com Deus, ela independe de você ser ou não batizado com o Espírito Santo. Sim, sim. E eu até lembrei também, né, de pessoas que eu conheço, né, no nosso meio, que já está ali, né, um bom tempo, né, na presença de Deus, já é de idade, e tipo assim, é só olhar para a pessoa que você vai ver que é uma pessoa íntima, é uma pessoa que tem um temor de Deus, que sente ali a presença, que grita, que chora, que dá glória, e não é batizado com o Espírito Santo, né? Então, são exemplos no qual nós vemos que nos dá a certeza que não precisamos ser batizados para ter intimidade com Deus, né? Se for batizado é um privilégio, é uma bênção, mas para alcançar a intimidade com Deus, basta você buscar com seu coração sincero, com a motivação certa e, a partir desse momento, ter um relacionamento realmente de amizade com Deus, né? Seria... Só para a gente fechar essa questão, o batismo com o Espírito Santo não mede e não determina a intimidade com Deus de ninguém. Tanto que Atos 2 acontece no primeiro século com o surgimento da igreja primitiva. Martinho Lutero é de 1500 e alguma coisa. Martinho Lutero era íntimo demais de Deus. E Martinho Lutero não era batizado com o Espírito Santo. Se nós olharmos para Billy Graham, um dos maiores pregadores do mundo, se não me engano, ele pertence à Igreja Batista. E a Igreja Batista tradicional, ela não tem esse apreço na questão do falar em línguas. E Billy Graham foi o que foi e é lembrado por todos como um grande homem de Deus, conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. E Billy Graham era íntimo demais de Deus. Demais. Então, nós temos que desconstruir essa ideia de que aquele que fala em línguas é mais santo ou mais íntimo de Deus do que aquele que não fala. E entender que batismo com o Espírito Santo não serve como instrumento de medida para saber quem é mais ou menos íntimo de Deus. Sim, perfeito. Marcos, no nosso meio cristão, né, já que nós estamos abordando esse tema, tem muitas pessoas, eu conheço algumas, não sei se você também conhece, que sofrem com ansiedade. Hoje nós vemos, né, eu vou dizer no Brasil, mas eu acredito que é no modo geral, vemos que a depressão e a ansiedade está dominando a maioria dos brasileiros. Nós vemos notícias em cima de notícias sobre suicídios, sobre depressão, sobre várias coisas horríveis relacionadas a isso. Então, nós vivemos numa geração que está sofrendo muito com isso. Como eu disse no comecinho, uma geração que quer tudo para ontem, quer tudo para hoje, né? E qualquer coisinha, a ansiedade ataca, a depressão,
Eu não vou entrar no mérito, né, porque é um tema bem delicado de se tratar. Porém, aqui eu queria fazer um questionamento, uma pergunta para você. No nosso meio, eu conheço pessoas no qual sofrem com ansiedade, né? É, umas um pouco leve, outras até um pouco maior. Podemos dizer que essas pessoas que sofrem com ansiedade, que seja pouca ou severa, essas pessoas elas não têm a intimidade com Deus. Essa pessoa ela está ali muito rasa com Deus. Podemos dizer que uma pessoa que diz ter ansiedade, sofrer com ansiedade, ela não conseguiu alcançar esse nível de intimidade com Deus? Leandro, para responder a tua pergunta, eu vou recorrer aqui à Bíblia, a um texto bíblico que está no Salmo 37, no versículo 5, mais especificamente. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Falando sobre a questão da ansiedade. A ansiedade é um mal que assola a humanidade, é algo terrível, que tem judiado de muita gente pelo mundo afora. Sim. Mas, à luz da Bíblia, o cristão ele não pode viver ansioso, né? À luz da Bíblia, nós temos que lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, nossos planos e projetos. Quando a gente faz isso, a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, e entregar é diferente de confiar, né? Tanto que eu tenho uma mensagem que eu desenvolvi ela aplicando esse texto, lembrando das viagens que eu faço final de ano com a minha família para Santa Catarina. Eu vou dirigindo, a minha esposa e a Nenê do meu lado, elas dormem, elas apagam, porque elas confiam totalmente Sim, em mim. Elas sabem que eu vou chegar no destino. Pelo menos essa é a confiança delas. Agora, quando acontece o contrário, que eu estou muito cansado na estrada e eu passo o volante para minha esposa, eu como motorista antigo já, eu não consigo dormir. Por quê? Porque eu entrego o carro nas mãos dela. Nossa, perfeito, cara. Só que eu não consigo descansar, eu não consigo Perfeito. confiar. E com Deus é diferente. Com Deus você tem que entregar a sua vida, a direção da sua vida, a condução da sua vida, mas você não tem que ficar de olho aberto ou preocupado ou ansioso se Deus vai trabalhar da maneira correta ou não. Você simplesmente tem que confiar. Você entrega e confia. Por isso o texto. Entrega o seu caminho, entrega a condução da sua vida ao Senhor, mas confia, descansa, dorme, fica em paz, não fica ansioso. Quando a gente faz dessa forma, a ansiedade não consegue nos assolar, a depressão, a opressão não consegue nos assolar. Por quê? Porque nós estamos confiando a nossa vida totalmente em Deus. Sim. Então, não sei se eu consegui alcançar aí a resposta para a sua pergunta. Perfeitamente. Biblicamente, o crente não pode andar ansioso, o crente não pode andar demasiadamente preocupado com o amanhã. Por quê? Porque o amanhã dele pertence ao Senhor. Perfeitamente. Eu falo por mim, né, que eu fui esse tipo de pessoa, e eu acredito também, tem muitas pessoas no qual vão nos assistir, né, que passou ou passa por isso, relacionado a isso, né, de entregar. Porque, assim, é algo muito difícil. É algo muito difícil para nós hoje, né? Tipo assim, de entregar algo e confiar, porque nós, seres humanos, somos falhos, nós somos limitados. Então, igual eu fiz muitas vezes, né? Chegava assim e falava: Deus, toma o controle da minha vida. O Senhor cuida, o Senhor faz, eu obedeço e pronto. Aí chegava um determinado momento, eu ia lá, dar o controle aqui de volta.
Depois eu te entrego. Deixa eu testar um negócio aqui, depois eu devolvo pro senhor de novo. Aí, muitas das vezes até, você sabe de algumas, que eu acabei quebrando a cara, né? Que não era aquilo, aí veio decepção, aí veio crise e tudo mais e tal. Mas por causa disso, né? Por causa, volto a repetir, do imediato, né? Que nós queremos para hoje. E se não tem, pronto, já é motivo de ter crise, de tudo mais. Então, eu fiz muito isso, né? Eu não vou mentir e dizer que eu não faço ainda. Eu estou tentando melhorar, estou tentando, né, realmente confiar, ter essa busca de falar assim, Deus, toma conta e tudo mais. Para essas pessoas, né, que tipo assim, que quer confiar, que até tenta, né, mas só que não consegue, né, de uma determinada maneira, né, chega um determinado momento ali, toma medidas diferentes, atitudes diferentes. Você tem um conselho, você tem uma visão para que essa pessoa possa alcançar, né, essa verdadeira confiança, para confiar realmente, ó Deus, é seu. Mesmo que ali a vida da pessoa tiver, vamos dizer assim, se acabando. Mas continua na mão de Deus. Confiar realmente. Leandro, para se confiar realmente em Deus, é preciso aplicar fé. Até mesmo na etimologia da palavra confiar no latim é confides. Fides significa fé. Então você tem que confiar com fé. Porque se você confiar sem fé, não é confiança de verdade. Sim. Então o segredo, o grande segredo para se conseguir descansar no Senhor é você aplicar a fé. E quando eu digo aplicar a fé, é sair do âmbito natural, humano, racional. E simplesmente, como uma criança que depende totalmente do seu pai e confia totalmente no seu pai, a gente tem que confiar e depender totalmente em Deus e saber que Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Se a gente faz isso, a gente crê que o amanhã será o amanhã do Senhor para nossas vidas. A gente crê que o agora é o agora de Deus para nossas vidas. E a gente deixa subordinada a nossa vontade à vontade dele. É você totalmente tirar o fardo, o peso das suas costas e colocar nas mãos de Deus e caminhar livremente, simplesmente servindo e adorando ao Senhor nessa terra. Sim. É muito bom você chegar a esse ponto de depender totalmente, de confiar com fé mesmo no Senhor, porque você vai ter uma vida leve, uma vida grata a Deus por tudo, né? Pelo pouco, pelo muito, e até as coisas que aparentemente acontecem na nossa vida, que nos desfavorece, também são providência e estão dentro do controle de Deus. Eu tenho uma mensagem que diz assim, o mal que nos faz bem. Se José não fosse lançado no poço, se José não fosse vendido para o Egito como escravo, se ele não tivesse passado por todos esses males, né, talvez ele não teria amadurecido e o projeto de Deus dele não teria acontecido como aconteceu. Então tem males que, como diz o ditado popular, tem males que são para o nosso bem. Nós temos que entender isso em Deus, né? É uma preparação, né? Uma preparação. Para algo maior que Deus tem, né? Sim. Para nossas Hoje está vidas. muito na moda a palavra processo, né? Processo. É o processo, né? Processo. Eu estou vivendo uma fase na minha vida, no momento atual, que, cara, eu tô, tipo, numa busca constante, estudando bastante, né, a palavra, e eu estou sentindo muito, cara, Deus, sentindo muito, 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 e é algo, assim, gratificante, né, e realmente, né, de uns dias pra cá, eu resolvi confiar absolutamente tudo, né, tudo eu dou graças, tudo, independente do que aconteça, Deus está no controle, e independente do que aconteça. Eu estou muito nessa visão, né? Até esse projeto no qual está acontecendo hoje, eu acredito que tem aí está em 2024, tem uns
uns 6, 7 anos que eu tenho essa vontade no meu peito de fazer. Tentei 2 vezes, mas por falta de apoio, por críticas, pessoas tipo zombando, né, que não ia conseguir. Como naquela época eu não tinha Deus na minha vida e tinha uma mentalidade, vamos dizer assim, fraca, né, eu deixei me levar por opinião alheia, né, e no qual que eu não consegui. Mas eu acredito, eu dou graças porque não era o momento, porque hoje, vendo lá atrás, eu não teria maturidade, eu não teria a experiência que eu tenho hoje para conduzir as coisas, para falar de Deus com essa propriedade que eu tenho hoje, né? Não tanto assim, porque eu sou um eterno aprendiz, né? Estou buscando me aperfeiçoar a cada dia, mas aquilo que eu tenho, eu sempre gosto de passar para as pessoas. Então eu estou nessa procura, então eu dou graças a Deus, né, por esse projeto, graças à sua vida por ter aceitado, né, esse episódio assim que eu acho que vai ser de todos que está por vir, vai ser o mais marcante, que é o início de uma grande jornada que está por vir. Acredito que Deus já está nos abençoando, nós podemos sentir grandiosamente aqui a presença de Deus, né? E tipo assim, por mais que seja difícil, a recompensa que é muito gratificante, né? Você confiar e você ver Deus trabalhando, né? Você vê o cuidado de Deus. Então é algo assim que realmente, cara, é entregar, é confiar e ter a fé, né? E ter a fé que Deus está no controle. Sim, Se der certo, é Deus. Se não der certo, continua sendo sim, Deus. claro. Porque nós não sabemos, né? Tipo, do nosso amanhã, nós não sabemos do nosso daqui 2 minutos, mas Deus sabe. Às vezes o momento que nós estamos passando hoje é um fortalecimento para algo maior amanhã. Hoje eu estou aqui gravando. Vamos supor que esse seja o primeiro e último. Eu não grave mais por determinada coisa que acontecer. Eu vou dar graças a Deus. Sim. Porque às vezes não é isso que Deus tem para minha vida. Porque o que acontece muito é pessoas, tipo assim, vou dar um exemplo aqui, nossa aqui, né? Nós tá aqui e tal. O primeiro, a pessoa gravou, acabou. Pronto, já murmura, já questiona Deus, já é motivo de sair da igreja e tudo mais. Só que uma coisa que eu aprendi, cara, desde até que você me ensinou bastante sobre a gratidão, né? Que a vida nós temos que basear na gratidão. Tudo nós temos que dar graça. Porque se nós der graça, Deus vai se contentar, Deus vai nos abençoar. Nós não podemos murmurar porque às vezes nós estamos murmurando algo hoje que, por mais que seja ruim, por mais que seja algo ali desagradável, mas isso vai ser a base para te levar para algo maior. E você está murmurando algo que Deus colocou ali para te treinar, para te capacitar para algo maior. Então você está criticando o seu amanhã, o seu futuro, você está criticando a sua base, né? Então por isso que desde então eu agradeço, cara. Tudo eu dou graça. Minha vida pode estar a mais péssima possível, eu dou graças a Deus. Porque eu sei que, e hoje eu entendo, né? Para não alongar muito a história, dar só um testemunho aqui, parecido com aquele que eu dei, acho que eu já até contei para você, lá em Maringá, morava num apartamento só com mais 3 amigos. Esses 2 amigos resolveram, tipo, me abandonar, saíram, foram morar com a mãe de novo, e eu fiquei sozinho, assumindo a parcela, o aluguel do apartamento e tudo mais e tal. E eu passando dificuldade também, na geladeira só tinha água, arroz, e era só isso. E tipo assim, não era de um dia, era de vários dias, só comendo arroz e um nuggets quando eu podia comprar, só. E cara, hoje eu tô com a minha consciência, com o meu coração limpo em relação a isso, mas na época, e até um tempo depois, era algo que pesava muito na minha mente, porque eu nunca esqueço. No ano novo de 2020 para 2021, do dia 31 pro dia 1º, eu passei sozinho no apartamento, sem nada para comer, na virada do ano, sem nada para comer, só água ali. A minha casa apartamento só tinha cama e as panelas. Tipo assim, as únicas pessoas que ligaram pra mim foi minha mãe, irmão, pai e um amigo. E eu olhava na janela assim no apartamento, era alto, via aqueles fogos, povo festando, tal. E cara, a única coisa que eu fiz, sentei no chão gelado e chorei a madrugada quase toda. Chorei. E isso marcou muito a minha vida, cara. Porque eu falava assim, cara, por que tá acontecendo isso comigo? Todo mundo festando e eu aqui. Enfim. E eu fiquei murmurando isso por muito tempo. Só que hoje,
eu tenho a maturidade, que isso foi um preparo para mim hoje, né? Foi uma experiência, foi uma maturidade. Porque naquela época também eu confiava muito em pessoas. Confiava muito. Então isso serviu para mim também, mostrando para mim, para confiar menos em pessoas e mais em Deus. Porque as pessoas é falhas. As pessoas hoje tá batendo a mão nas suas costas. Mas amanhã pode estar te xingando, pode estar te jogando num precipício, num buraco. Então hoje eu vejo com essa visão, né? Deus me mostrando, cara, confia menos em pessoas, confia mais em mim, né? Então é algo assim que serviu para mim fortalecer. Então isso nos mostra, né? Tipo, dá graça, cara. Sim. Dá graça independente de qualquer coisa, né? Você está falando aí, eu até mexi aqui no celular para buscar, que eu não me lembrava de cabeça onde estava. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, se dá graça em tudo é a vontade de Deus, Perfeito. murmurar é a vontade do inimigo de Deus. Então, quando a pessoa ela agradece pelo que ela tem, ela agradece por tudo, ela está cumprindo a vontade de Deus, ela está dizendo: Deus, obrigado. Obrigado pelo muito, pelo pouco, pela saúde, pela doença. Obrigado. E se cumpre a vontade de Deus, porque Sim. ela é grata. Agora, a pessoa que murmura, ela automaticamente ela faz a vontade do diabo, porque o diabo, quando ela aceita murmurar sobre alguma coisa, é como que ela estivesse dizendo assim: Deus, a sua vontade para a minha vida não é boa, Sim. não é perfeita, não é agradável. E quando se entende esse segredo aí de em tudo dar graça, a gente vive a vontade de Deus na Perfeito. nossa vida. Perfeito. Estamos caminhando para o final já. Uma última pergunta, Marcos, se você me permitir. A religião, ela tem um poder, ela consegue nos tornar íntimo de Deus? A religião em si, ela tem esse poder de tornar ali um servo da igreja íntimo com Deus? Uma resposta bem objetiva é não. Por quê? Porque a religião, ela vem do termo latim religare, que é a ideia de religar o homem com Deus, reconectar o homem com Deus. Mas a religião, Leandro, ou todas as religiões, eu digo, elas não têm esse poder, né? A religião em si, ela é insuficiente para reconectar o homem com Deus. E nós, no ambiente cristão, nós entendemos que o único que nos reconecta com Deus, que nos religa com Deus, é o Senhor Jesus, né? E como Jesus não fundou nenhuma religião, então nenhuma religião nos conecta com Deus, mas sim Jesus. Perfeito. Tem eu acho que você vai saber, que eu não vou lembrar, que eu sou ruim para marcar, mas se eu não me engano, em Mateus fala, né, algo para você entrar, fechar a porta do seu quarto e orar a Deus em secreto, né? É Mateus, eu acho que é Mateus, né? Sim. E então seria basicamente isso, né? Tipo, vai depender muito do seu íntimo, né? Do seu secreto com Deus, né? De alcançar essa intimidade. A religião, ela pode ser uma porta, ela pode te mostrar o caminho, ela pode como posso falar? Te dar um direcionamento, assim, mas para alcançar seria somente a pessoa em si. A pessoa e a intimidade dela com Deus, né? Seria basicamente isso? Olha, eu vejo a religião como o rio Tietê, lá de São Paulo. A ideia inicial, a sua nascente, o seu surgimento, a ideia humana de se formar uma religião, seja ela o cristianismo, seja o budismo, as religiões têm a ideia boa de paz, de amor ao próximo, Sim, sim. harmonia com o mundo,
Essa é a ideia da 99,9% das religiões. A ideia é boa, só que o rio, ele nasce com a ideia, nasce limpo, né? No caso do rio Tietê. Se você for na nascente dele, você vai ver que ele brota uma água límpida, clara, transparente. Só que no trajeto dos tempos, as religiões elas fazem como que o trajeto do Tietê. E durante esse trajeto, que são os anos aí de história da própria humanidade, influenciando sobre a ideia da religião, existe a contaminação, a poluição dessas águas que eram limpas com as ideias humanas, com as ideologias, com os pensamentos, com os costumes, com os dogmas. Então a religião, Leandro, infelizmente ela está contaminada. E eu não estou dizendo de religião A, B ou C. Eu estou dizendo a religião em si. Todas as religiões estão contaminadas. Por isso que a gente não pode olhar e focar para a religião, mas sim olhar para a fonte, que joga água viva, que biblicamente todos sabemos que é o autor da vida, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a fonte continua limpa, mas o rio, durante os tempos, está contaminado, infelizmente. Perfeito. Para estar finalizando, encerrando, no decorrer da conversa, nós já demos algum direcionamento, alguns conselhos para quem procura alcançar, né, essa intimidade. Mas eu gostaria de enfatizar, no final, para aquelas pessoas no qual está nos assistindo, que está buscando essa intimidade com Deus. Quais conselhos assim você tem para essa pessoa? A pessoa ela tá ali, uma vida com Deus, tal, tá buscando ou quer buscar e não sabe como. O que você pode falar? Quais coisas essas pessoas devem fazer? Quais atitudes? Qual o conselho você tem para essa pessoa que está buscando essa intimidade com Deus ou quer buscar essa intimidade com Deus? Um dos conselhos que eu poderia deixar aqui se possível, leia o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Já ouvi falar. Ele conta uma experiência particular dele que vai ajudar em muito nessa questão da busca por uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Segundo, seja amigo de Deus, mas seja um amigo sem pretensão nenhuma. Seja um amigo que ame esse contato, essa amizade com Deus. E sendo assim, uma amizade despretensiosa, com certeza a intimidade ela vai acontecer e vai fluir de maneira natural e intensa, né? É aquilo que nós falamos, a sinceridade, o verdadeiro adorador. Sim. Né? E essa sinceridade é algo fundamental, porque se Jesus ali está falando do verdadeiro, é porque talvez existia um outro tipo de adorador. Sim. E nós temos que ser esse verdadeiro, que busca de coração, que se rasga, e em verdade, né? Em espírito e em verdade. Então, não existe, na verdade, uma receita. Existe uma vida, existe um relacionamento, existe um caminhar, né? E como muitos fatos, aí, muitas histórias que eu já ouvi de gente que simplesmente se tornou amigo de Deus e estava tomando banho e foi batizado com o Espírito Santo tomando banho. Sim. O outro estava dirigindo, ouvindo um louvor e de repente Deus enche ele e ele recebe o Espírito Santo ali dirigindo o carro. Tem que encostar muitas vezes o carro porque está cheio, ou fazendo uma caminhada, olha para o sol, fala com Deus, obrigado, meu Deus, por esse dia, e é batizado com o Espírito Santo. Então a gente tem que tirar essa mentalidade de que, nossa, eu tenho que ir numa vigília muito abençoada, onde vai ter um pregador canela de fogo, ou eu preciso jejuar tantos dias, ou eu preciso me sacrificar muito para conseguir alcançar de Deus. Não, é tão natural, o evangelho é tão simples e descomplicado
que a gente que faz com que ele se torne difícil e complicado de se Sim. entender. Perfeito. Tem um versículo, né, que eu gostaria de trazer, né, que diz basicamente simples, né, o que tem que ser feito. E aqui na carta do apóstolo Paulo, né, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 também, né, no capítulo 5, no versículo 17, né, aqui diz orai constantemente. Em outras versões está orai sem cessar, né? E o que é esse orar? É você acordar, dobrar o joelho e ficar com o joelho dobrado o dia inteiro? Da hora que acorda à hora que dorme? Não, né? Tipo, orar sem cessar quer dizer o quê? Você vai ter o seu devocional de manhã, você vai tomar café, você vai tomar banho, escovar o dente, conversando com Deus. Conversando com Deus. Você vai tomar um banho, conversando com Deus. E Deus, bom dia, Espírito Santo. O que você tem para mim hoje? O que nós vamos fazer junto? Qual que é a sua vontade para minha vida no dia de hoje? Obrigado, Pai, tal. Vai dirigir? Conversando com Deus, né? Se tiver a condição ali de colocar um louvor, louvar a Deus. Tá no serviço, né? Claro, concentrado ali no seu serviço e tal, mas com a sua mentalidade no reino. Orar sem cessar é isso, né? E trazendo para o nosso tema, é isso que vai fazer com que nós possamos conseguir atingir essa intimidade com Deus, né? Que é esse contato, é realmente tipo assim, cara, tipo, da gente não ter como compromisso, né? Tipo, se eu não fizer isso, eu não vou perder a salvação, então eu tenho que fazer para mim ter a salvação, para quando Jesus voltar, eu for arrebatado para o céu. Não é tipo assim, não é você fazer, né, ter essa obrigação de orar cedo, ter essa obrigação de orar o dia inteiro, não. É você fazer isso com prazer imenso de estar ali, você aqui do lado ali Jesus, conversando com Jesus, esse contato direto com o reino, né? Então isso é algo assim sobrenatural, é algo maravilhoso, né? Que todos, realmente todos, sem exceção, deveria ter essa experiência, se não tem. E porque só assim realmente você vai viver coisas extraordinárias, sobrenaturais e experiências maravilhosas com Deus, né? É algo assim extraordinário quando você tem esse contato, quando você tem essa rotina, né? De acordar com Deus e dormir com Deus, né? Sim. A sua vida deve ser uma oração, Sim, perfeito, cara. né? O judeu, interessante, eu ouvi uma explicação, acho que foi na faculdade de um professor, que o judeu, ele levanta, ele acorda, primeira coisa que ele pensa, eu acordei porque Deus me deixou acordar. Ele sai, vê o sol brilhando, ele diz, esse sol brilha porque Deus faz ele brilhar. Ele respira, ele anda, e ele trabalha, e ele entende que tudo na vida dele é porque Deus está com ele. Então a vida do cristão não deve ser diferente. Nós temos que andar com Deus, falar com Deus, e importante, temos que saber ouvir Deus também. Sim. Porque Perfeito. um diálogo onde uma pessoa só ela fala e ela não para ouvir, não é um diálogo. Então, Deus também, ele gosta de nos ouvir, mas ele gosta de conversar e falar conosco. Então, a intimidade, ela precisa passar por esse processo. A gente tem que andar com Deus, a gente tem que falar com Deus, mas a gente também tem que saber ouvir Deus falar, né? Perfeito. Marcos, para nós podemos aqui encerrar, se você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem, uma frase, ou que seja uma palavra, né, para todo mundo, mas todo mundo mesmo, não só no Brasil, mas eu falo no modo geral, e essa sua mensagem fosse passar em todos os telões,
em rede de televisão, redes sociais, nos telões de anúncios. Se essa mensagem fosse todas as pessoas fossem receber essa mensagem sua, uma frase, uma palavra, da sua vontade, qual mensagem seria essa? Qual frase seria essa? Que todo mundo fosse receber. Você queria que todo mundo soubesse, ouvisse essa mensagem. Olha, Leandro, tem tantos versículos lindos na Bíblia, né? Mas eu, muito conservador na minha fala, eu não teria como fugir daquilo que eu mais amo e daquilo que eu gostaria que todo mundo soubesse. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Perfeito. Se a minha voz pudesse ecoar por todo esse mundo, o desejo do meu coração é que todo esse mundo ouvisse e entendesse que Jesus, só Ele, é o caminho, a verdade e a vida. Perfeito. Perfeito. Bem, pessoal, esse foi o episódio de número 1 que nós possamos aqui trazer, né, sobre intimidade com Deus. Foi um episódio muito edificante, onde nós possamos, né, aqui sentir a presença de Deus, podemos aprender junto. E eu espero que esse podcast, né, esse episódio, possa tocar em você, possa ser algo útil para a sua vida, né, possa atender a alguma necessidade sua. E eu quero agradecer, né, a todos. Peço mais uma vez que você que gostou, curte, comente e compartilhe com algum amigo, com algum familiar, né, para que essa mensagem possa chegar em mais corações, em mais vidas, né, porque eu creio que tem muitas vidas necessitadas de uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, né, uma palavra verdadeira. Então eu quero agradecer mais uma vez, agradeço a presença do Marcos. Muito obrigado, Marcos. Opa. É uma honra recebê-lo aqui. A honra é toda minha. Foi um prazer imenso compartilhar com você esse momento. Muito obrigado por acreditar, por estar aqui compartilhando da palavra de Deus. E com isso, nós se despedimos e até o segundo episódio. Muito obrigado a todos.